A paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Vamos estar lendo a palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo 29. Aleluia, glória a Deus. Profecia contra Judá, infiel, promessa de livramento. Deus, abençoa a nossa leitura em nome de Jesus. Ai de Ariel, da cidade de Ariel, em que Davi assentou o seu arraial, acrescentai ano a ano, e sucedam-se as festas. Contudo, porém, a Ariel em aperto haverá pranto e tristeza, e ela será para mim como Ariel, porque te cercará com o meu arraial, e sitiarei com baluartes, e levantarei trincheiras contra ti. Então será abatida, falarás debaixo da terra, e a tua fala desde o pó sairá franca, e será a tua voz debaixo da terra como a ti um feiticeiro. E a tua fala assobiará desde do pó. E a multidão dos teus inimigos será como pó miúdo, e a multidão dos tiranos como pragana que passa. Em um momento repentino isso acontecerá. Do Senhor dos Exércitos será visitada com trovões e com terremotos, e grande ruído, e com tufão de vento, e tempestade, e labareda de fogo consumidor. E como o sonho de uma visão da noite será a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra Ariel, contra também todos os que pelejarem contra ela e contra os seus muros e a puserem em aperto. Será também como o faminto que sonha que está comendo, mas acordando sente a sua alma vazia, ou com exsequioso que sonha que está bebendo, mas acordando eis que ainda desfalecido se acha. E a sua alma com sede será, assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte Sião. Tardai, maravilhai-vos e folgai e clamai, bêbados estão, mas não de vinho, andam titubeando, mas não de bebida forte, porque o Senhor derramou sobre nós um espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, os profetas, e vendeu os vossos líderes, os videntes. Pelo que toda visão vos é como palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: ora, lê isto. E ele dirá: não posso, porque está selado. Ou dá-se livro ao que sabe ler, dizendo: ora, lê isso. E ele dirá: não sei ler, porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca, com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de ti, de mim. E se o Senhor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus lábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes e se esconderá. Ai dos que querem esconder profundamente os seus propósitos do Senhor. Fazem as suas obras às escuras e dizem: quem nos vê e quem nos conhece? Vós tudo perverteis, como se o olheiro fosse o barro, e a obra dissesse do seu artifício: não me fez. E o vaso formado disseste ao seu olheiro: nada sabe. Porventura não se converterá ao Líbano, e em breve momento em campo fértil, e o campo fértil não se reputará por um bosque. E naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão, dentre as trevas, as verão os olhos dos cegos. E os mansos terão regozijo no Senhor, e os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel, porque o tirano
é reduzido a nada, e se consome o escarnecedor. E todos os que dão a iniquidade são desarraigados. Os que fazem culpado ao homem em uma causa, e não armam laços os que repreende na porta, e os que põem à parte o justo sem motivo. Portanto, assim diz o Senhor, que reuniu Abraão acerca da casa de Jacó. Jacó não será agora envergonhada, nem agora, nem redescorará a sua face, mas quando vier os seus filhos, a obra das minhas mãos no meio dele, santificarão o meu nome e santificarão o santo de Jacó, e temerão ao Deus de Israel, e os errados de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão doutrina. Capítulo 30 de Isaías. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselhos, mas não de mim, e que se cobriram como uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado, que descem ao Egito sem perguntarem a minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito, porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão, porque os seus príncipes estão em Zoan, e os seus embaixadores chegam a Anis. Eles se converterão de um povo que de nada lhe servirá, nem de ajuda, nem de proveito, antes de vergonha de seu opróbrio, peso dos animais do sul, para a terra de aflição e de angústia, donde vem a leoa e o leão, o basilisco e a áspide ardente voadora. Levarão as costas dos jumentinhos às suas fazendas, sobre as córcovas de camelos, e em seus tesouros a um povo que de nada lhe aproveitará, porque o Egito os ajudará em vão e para nenhum fim, pelo que clamei acerca disso. No estarem quietos estarás a sua força. Vai, pois agora escreve isto em uma tábua perante eles, e aponta-o em um livro, para que fique escrito para o tempo vindouro, para sempre e perpetuamente, porque o povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, e que dizem aos videntes: não vejais, aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto, dizei nas coisas aprazíveis que tende para nós enganadores e lisonjas. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei que deixe de estar o santo de Israel perante nós, pelo que assim diz o santo de Israel, visto que rejeitais essa palavra e confiais na opressão e na perversidade, sobre isto vos estribais. Por isso, esta maldade vos será como parede fendidas, que já foram barrigas desde o do mais alto sítio, e cuja queda virá subitamente em um momento. Ele o quebrará como se quebra o vaso do olheiro, e quebrando não se compadecerá, não se achará entre os seus pedaços um que sirva para tomar fogo no lar ou tirar água da poça. Porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel: em vós converteis e repousardes, estaria a vossa salvação, no sossego e na confiança estaria a vossa força. Mas não quiseste, mas dizeis: não, antes sobre cavalos fugiremos, porquanto fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos. Por isso os vossos perseguidores serão ligeiros. 1000 homens fugirão ao grito de um,
e ao grito de 5, todos vós fugireis, até que sejais deixado como mastro no cume do monte, e como a bandeira no outeiro. Por isso o Senhor estará para ter misericórdia de vós, e por isso será exalçado para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade, bem-aventurados os que nele esperam. Porque o povo habitará em Sião e em Jerusalém, não chorará mais, certamente se compadecerá de ti, a voz do teu clamor, e ouvindo te responderá. Bem vos dará o Senhor pão de angústia e água de aperto, mas os teus instruidores nunca mais fugirão de ti, como voando com asas, antes de teus olhos verão todos os teus mestres. Os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai nele, sem que desviarde nem para a direita nem para a esquerda, e terás por contaminadas as coberturas das tuas esculturas de prata e a coberta das tuas esculturas fundidas de ouro, e as lançará fora para o pano imundo, e dirás a cada uma delas: fora daqui. Então te dará chuva sobre a semente, com que semeares a terra, como também pão da novidade da terra, e esta será fértil e cheia. Aquele dia o teu gado pastará em lugares largos de pasto, e os bois e os jumentinhos que lavram a terra comerão grão puro, que for padejado com a pá e cirandado com a ciranda, e haverá em todo monte alto e em todo outeiro elevado ribeiros e correntes de água no dia da grande matança, quando caírem as torres, e será o lugar da lua, será a luz da lua como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior com a luz de 7 dias. No dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Eis que o nome do Senhor vem de longe, ardendo na sua ira, lançando espessa fumaça, e os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como fogo consumidor. E a sua respiração é como um ribeiro transbordando, que chega até o pescoço para peneirar as nações como peneira de vaidade, e um freio de fazer errar estará nas queixadas do povo. Um cântico haverá sobre vós, como a noite em que se celebra uma festa santa, e a alegria de coração com a daquele que, tocando pífano, para vir ao monte do Senhor, a rocha de Israel. E o Senhor fará ouvir a glória da sua voz, e fará ver o abaixamento do seu braço com indignação de ira, e a labareda do seu fogo consumidor, e raios de dilúvio, pedra de saraiva, porque com a voz do Senhor será desfeita em pedaços a Síria, que feriu com a vara. E cada pancada do bordão do juízo que o Senhor der, haverá tamborins e harpas, e com combate de agitação combaterá contra eles, porque uma fogueira será preparada desde ontem, sim, está preparada para o rei. Ele a fez profunda e larga, a sua pilha é fogo e tem muita lenha. O assopro do Senhor como torrente de enxofre e acenderá. 31. Ai dos que descem do Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos, tem confiança em carros, porque são muitos, nos seus cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atenta para o nome
para o Santo de Israel e não busca o Senhor. Todavia, também ele é sábio e fará vir o mal e não retirará as suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam iniquidade. Porque os egípcios são homens e não Deus. Os seus cavalos, carne e não espírito. E quando o Senhor estender a mão, todos cairão por terra, tanto o auxiliador como o ajudado, e todos juntamente serão consumidos, porque assim me diz o Senhor. Como o leão e o filhote do leão rugem sobre sua presa, ainda que se convoque contra eles uma multidão de pastores, não se espantam as suas vozes, não se abatem pela sua multidão. Assim o Senhor dos exércitos descerá para pelejar pelo monte de Sião e pelo seu outeiro. Como as aves voam, assim o Senhor do exército amparará a Jerusalém. Ele amparará e livrará, e passando a salvará. Convertei-vos, pois, aqueles contra quem os filhos dos homens se rebelaram tão profundamente, porque naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata, os ídolos de ouro que fabricam a vossas mãos para pecardes. A Assíria cairá pela espada e não provarão a espada, não de homem, e consumirá e fugirá perante a espada, e os seus jovens serão derrotados, e de medo passará a sua rocha de refúgio, e os seus príncipes desertarão a bandeira. Assim diz o Senhor, cujo fogo está em Sião e cuja a fornalha em Jerusalém. E assim nós vamos estar dando uma pausa. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo.